para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, o que é ser um crente. Passar para crente, o que significa para você? Se Jesus é o Senhor, quem é que de fato manda na sua vida? Eu entendo que se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, ou se você deseja ser um crente no Senhor Jesus Cristo, essas coisas precisam estar muito claras na sua vida. E pela palavra de Deus, nós entendemos que essas coisas são esclarecidas. Abra, por favor, a palavra do Senhor Deus no Evangelho, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor Deus do versículo 1 até o versículo de número 7. Gostaria de pedir ao pastor Elias que esteja orando na versão que todos os irmãos têm, nos ajude nessa leitura, por favor, do versículo 1 até o versículo 7. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor chega no verso 6, ela fala o quê? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós precisamos entender o que é essa caminhada de fé. E no início da minha conversão eu entendi que quando você entrega a sua vida para Deus, você não está entregando a sua vida para qualquer um, você está entregando para aquele que tem condição de cuidar e de fato cuida da nossa vida. A ponto de que eu falei para aqueles homens de Deus, falei, olha, agora eu entendi o que eu vim buscar. E o pessoal falou, mas o que você vai fazer? Esse Deus que me trouxe para cá, Ele vai cuidar de mim. Meus queridos, Deus me pôs a firme convicção de que aquele que nos chama é fiel, aquele que traz você à comunhão é também aquele que vai te conduzir até o último dia. Nós precisamos, irmãos, entender o que é essa fé que agrada a Deus, porque sem fé você não agrada a Deus. E nesse sentido nós precisamos prestar muita atenção que essa fé, primeiro, é a certeza das promessas da palavra de Deus, é a certeza de que o que Jesus disse é verdadeiro. Irmãos, não são poucos os crentes hoje que a sua fé é no vazio, não está alicerçada em nada, e por isso essa fé não muda nada. A nossa fé tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. O texto que nós lemos diz o quê? Pela fé eu entendo que Deus fez os céus e fez a terra. O mundo diz que foi uma explosão, o mundo diz que foi um Big Bang, o mundo quer dizer que o nosso Deus não existe, mas para mim, para aqueles que são servos de Jesus Cristo, o mundo foi criado por Deus, e o Deus que criou o mundo, tudo pode fazer.
Meus queridos, nós precisamos prestar atenção para os exemplos da Bíblia Sagrada. O nome Abraão significa pai de muita gente. O nome Abraão significa pai de multidão. Como é que pode alguém ter o nome mudado para pai de uma multidão não ter filho? Não é esquisito? É esquisito para nós, é esquisito para a razão, mas para Deus não. Porque no tempo devido, Deus cumpriu a promessa e veio o filho Isaac. A promessa de Deus não falha, meus irmãos. José teve um sonho e falou: olha, vai acontecer isso, 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 meus irmãos vão se curvar perante mim. Passou anos e anos, aconteceu. Porque, meus irmãos, não é primeiro acontece para que você depois creia. Primeiro você creia para que depois aconteça. Aleluia. Quantos irmãos invertem a ordem? Senhor, se fizer isso na minha vida, aí eu faço isso. Não, irmão, obedece agora e espera a bênção em Deus. Nós precisamos entender que assim como Abraão, assim como José no Egito, assim como José, o pai que cuidou do Senhor Jesus Cristo, creu na promessa. E a ponto, irmãos, ele queria deixar Maria em secreto, porque ele era um homem justo, ele não queria difamar Maria. E o anjo do Senhor falou: José, não faz isso não, pode receber ela, que o que tem nela é do Espírito Santo, porque eu não vou deixar o menino Jesus sem pai e sem mãe nessa terra. Aleluia. Jesus foi recebido em um lar preparado por Deus, de modo que José creu e o Senhor abençoou. Meus irmãos, eu e você devemos descansar nas promessas do Senhor Jesus Cristo. A fé que agrada a Deus é a fé que tem a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê. E é nessa fé que eu quero caminhar dia após dia, certo de quem fez a promessa é fiel. Abraão saiu de um lugar, foi para outro e iniciou a tarefa. Pastor Elias entendeu de começar essa obra, não tinha nem ideia aonde ia chegar. Ou a gente crê que Deus faz, ou então não podemos ser chamados de crentes. Meus irmãos, a fé que agrada a Deus simplesmente deve crer que Ele existe, deve crer que Ele realiza a bênção em nossa vida. Mas tem também, meus irmãos, que essa fé é necessária que a gente espere do papai a recompensa. Esses dias conversando com o seu Estácio, ele falou muito papai, papai. Eu falei, mas que palavra bonita. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, se o teu filho te pedir um peixe, o que você vai dar para ele? Se ele te pedir um pão, o que você vai dar para ele? Você acha que o Pai Celeste vai te dar coisas ruins? Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos que a incredulidade é um atrapalho na nossa vida. Certa vez Jesus foi para uma região e ao sair daquela região ficou exclamado que Jesus não pôde ali realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quantos irmãos que começam na fé, que começam fervorosos, andando com Jesus Cristo, e no passar do tempo começam a olhar as circunstâncias, começam a olhar as dificuldades e já não confiam mais nas promessas de Deus. Jovens que procuram relacionamentos que não agradam a Deus, achando que Deus não dá conta de colocar uma irmã abençoada, um irmão abençoado em sua vida. Meus queridos, quando nós deixamos as obras da carne, quando nós abandonamos o viver para o mundo, significa viver para Deus. E é isso que temos feito. Você e eu precisamos responder essa pergunta, porque se queremos ser chamados de cristãos,
se queremos levar o rótulo de crente, precisamos ter a atitude de crente. Porque aquele que te chamou, te sela com o Santo Espírito, mas também Ele brilha em você através da santificação, através da obra, que as pessoas vão olhar de transformação na sua vida. Eu recordo que na minha conversão, minha família falou: você ficou doido? Fiquei doido de amor por Deus. Aleluia. Você pirou. Eu falei: é a melhor loucura que já aconteceu. Minha mãe não aceitava, meus tios me criticaram, abandonou a nossa religião. Eu falei: não abandonei não, filho, porque o Deus daqui é o mesmo Deus de lá. Vocês nunca me falaram de Deus. Vocês falaram de assistir missa, vocês falaram de pagar promessa, vocês falaram de se curvar diante de estátua, mas do amor de Deus vocês não me falaram. Aí eles tiveram que ficar quietos. Primeira coisa que eu fui interrogado quando cheguei na casa dos meus tios: ô filho, você abandonou Maria? Eu falei: não foi eu que abandonei não, ela nunca me ajudou. Nunca me ajudou, porque quem me ajuda é o Deus do céu, que todo esse tempo preservou a minha vida de eu não fazer uma outra besteira, tentar suicídio. Irmãos, não contei nem metade aqui do enredo, porque a vida de um homem sem Deus não faz sentido, e a vida de um homem de Deus sem Deus está perdida. Nós precisamos pensar seriamente, irmãos, no nome que a gente leva. Se a gente tem essa fé que Deus fica feliz, ou a nossa fé é somente quando tudo está bem. Dá para cantar aquela música não, irmão, quando a gente não acredita nela. Ainda que a figueira, né? Não o quê? E que mais? E o que diz? Tem crente que a videira não floresce, dá problema, fica chateado, larga a igreja, larga o Deus do céu. Como é que pode tanta ingratidão? Meus irmãos, teve uma vez que eu pensei seriamente em largar a igreja. Eu falei: Deus, esse é o povo teu, fica com ele, cuida dele, que eu estou indo embora. E aí eu lembrei das palavras de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo, vendo que os discípulos estavam deixando ele, porque Jesus anunciou que ia morrer, e já não ia ter aquele monte de milagres que eles queriam, pelo menos não naquele instante, ele virou-se para Pedro e falou: e vocês também querem me deixar? E Pedro disse: para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida. E nós temos visto e crido. E meus queridos, não há para onde um crente correr. Um crente que não vai para Deus também não consegue para o capeta, e ele fica amarrado no laço, mas continua amado por Deus. Amados, não cometa injustiça com Deus, não pragueje contra o teu Deus, não fale que o teu Deus está dormindo, porque não dorme aquele que te guarda, não tarda o Deus que te salvou. As circunstâncias podem estar difíceis, mas pela fé você vai vencer. Queridos, falando tantos milagres, esse dia eu estava conversando com o pastor Estácio, nós fizemos embolada de testemunho. Só ele estava contando, eu falei: não, vamos fazer embolada, uma daqui, uma de lá, uma daqui, uma de lá. Depois de uma hora e pouco, a gente tive que parar, porque tinha que tomar banho pro culto. Você tem que tomar banho pro culto, vou parar, pastor, aqui não termina não. Vou contar algumas para os irmãos. Certa vez estava eu, o presbítero Valtuíno, ele estava na escola, olhou assim longe, tinha fumaça, era na fazenda lá na escola que eu converti. E o presbítero falou: vamos lá ver aquele fogo, velho, vamos. Chegamos lá, irmão, o fogaréu é enorme, da altura desse canto aqui, ó, e indo em direção a uma casa, e não tinha mangueira, e não tinha água. Aí um olhou para o outro e falou: vamos orar.
não tem ninguém achando a gente de doido. Deus, em nome de Jesus, o Senhor mesmo ontem, hoje e sempre, que esse fogo cesse, meu Deus, em nome de Jesus. O fogo veio e parou. Aleluia. Irmãos, nosso Deus manda fogo, nosso Deus para fogo, irmão. Ele manda fogo do Espírito e também para o fogo que precisa parar. Você lembra dos amigos que foram jogados na fornalha? Virou refrigerador ali para eles. Não queimou eles. O leão teve que fazer jejum, irmão. O leão não vai comer Daniel, não. Pode fechar a boca porque você é meu. Fica quietinho. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus está vivo. Já tive tantos testemunhos. Outro dia, numa vigília, já estou encerrando. Outro dia, numa vigília, eu não sei porquê, num culto de estudo, assim, um irmão pegou na porta, não tinha muita experiência com lidar com o demoniado, e foi quase um estudo à parte só para ele. Falei, irmão, quando for assim, você olha de olho aberto, explicando para ele o procedimento. Foi dito e feito. Passou um dia, 2 dias, o capiroto pegou perto da casa dele e me ligou. Ô pastor, você vem aqui? Vou nada. Deus te preparou, vai lá e tira. Para que a glória não seja do homem, a glória seja de Deus. A gente estava numa vigília. Aí esse irmão esquece o telefone ligado. Irmão, vigília não vai deixar o telefone ligado, não. Desliga essa porcaria. Aí ele tocou o telefone e ele foi atender. E o irmão chegou para mim e falou: pastor, pegou lá de novo. Eu falei: o que você vai fazer? Eu vou lá. Eu falei: vai nada, você disse que ia ficar aqui e orar para Deus. O diabo quer tirar você da vigília para levar para tirar a capeta. Espera aqui, fica um pouquinho. Terminou a vigília. Falei: você crê que o Deus de ontem é o mesmo de hoje? Creio, a gente vai orar aqui e vai sair lá. Ajoelhamos, fizemos uma oração. Eu descansei na fé, né? Porque a fé é se lançar na certeza, né? Ele passou lá para conferir, tinha saído mesmo, aleluia. Irmãos, quem é o teu Deus? O que está difícil na sua vida? Queridos, não são poucos irmãos que o diabo está tentando prender na incredulidade. E eu não sei o que está acontecendo. Tem gente que o diabo prende, tem outros que se prendem com o diabo. Outro dia eu dei um estudo lá na igreja, né, irmão? Lembra? Crente não pega praga, não, mas a crente, você lança a praga nele, não pega, mas ele pega a praga. Crente, você lança maldição, ela não pega, mas ele vai cair na maldição. À medida que ele desobedece, à medida que ele abandona o Deus vivo e cede espaço para a carne e para as obras do diabo. Na verdade, o diabo não precisa nem possuir, porque se ele faz a vontade da carne e a vontade do mundo, está tudo no kit capeta, está junto. Ele não precisa possuir o crente, é só fazer o crente cair na doutrina de Balaão. Vai sair outro estudo. Cair na doutrina de Balaão, meu irmão, é quando você sabe que Deus tem direito sobre a sua vida, Ele exige de você uma coisa e você faz o contrário. Prevaricar significa não dar o que Deus tem direito. Deus tem direito do seu melhor, você apresenta o resto. Deus tem direito sobre a tua consagração e você não consagra. Deus tem direito a conversar contigo e você não escuta. Essa palavra nessa noite é para te encorajar a ter fé. E vamos definir as perguntas que eu fiz no início. Primeira coisa, o que é ser um crente? É ser uma mulher, um homem de Deus, que ama a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. E esse amor é refletido, e esse amor é demonstrado através de atitude. Esse negócio que tem fé e a vida continua igualzinha é mentira. Se você é um crente, vai ter fruto na sua vida sim.
E se não tiver fruto, ele vai ter que fazer um jejum de clamor, porque tem coisa errada. Árvore que não dá fruto, ele corta e joga fora. E não serve nem para lenha. É tacar fogo naquilo, que tacar fogo rápido. Você tem que ser uma pessoa que dá fruto do Espírito. As pessoas olharem para a tua vida e falar: ô manancial de vida, quer conversar com você. Sabe por quê? Você foi escolhido por Deus para ser vaso de bênção e não vaso de desonra. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus com mão poderosa e braço estendido. A obra de Deus na tua vida não é um acaso, não é um acidente. Meus irmãos, quando você diz que passou para frente, significa que eu agora passei das trevas para a luz. E essa luz é Jesus Cristo, e dele eu não largo. Ele enraiza no coração e toma conta da vida. Volte e meia, testemunho de Jeová, passa em casa. Ah, caramba, a palavra é coisa nenhuma. Eu sou de Jesus Cristo, amo a Jesus Cristo, e você não vem falar que o meu Jesus não é verdadeiro, porque ele vai ficar feio. A ignorância. Ignorância não viu antes. Agora está até doce demais. Quem é esse povo para dizer que Jesus não fez uma obra na minha vida? Quem é esse povo para falar mal do meu Jesus na minha casa? De jeito nenhum. Ali não. Porque o meu Jesus é aqui. Irmãos, se você diz que Jesus Cristo é o Senhor, quem é que manda nesse negócio? Você não entendeu o que é Senhor, né? Vou explicar. Senhor significa dono, Ele manda, você obedece. Ficou dúvida? Pode falar para o teu vizinho: Jesus manda, eu obedeço. Pode falar: pastor, Jesus manda, a gente obedece. A pessoa que é inteligente, quando Jesus manda, ele obedece. Porque ele sabe o que manda. E tudo que ele manda é bom para a nossa vida. O teu papai não quer nada ruim para você. Ele quer te dar bênçãos. Ele quer ver você abençoado, feliz, no gozo, cheio de alegria do Espírito Santo. Queridos, nós vamos estar orando. A tua fé está fraca? Como é que está a tua fé? Uma vez encontrei uma pessoa que disse: pastor, minha fé está tão fraquinha. Eu falei: irmã, você já leu Romanos 10, 17? Não, então leia. Porque a fé vem pela palavra, que é a palavra de Deus. Você lê os feitos de Deus e fortalece a sua fé. Por isso que um crente que despreza a palavra, ele não jejua, ele não ora, ele não consagra, ele não dedica. Mas quando você lê a palavra, você faz o que agrada a Deus, e Deus fica feliz com você. E sabe o que acontece? Vem presentinho, e presentão também. Essa palavra galardoador significa ele dá recompensas. Querido, não pense em você que você vai dedicar para Deus e a tua vida vai ser um deserto. Não, a Bíblia diz que no deserto ele faz um manancial. Qual que é o deserto que você está passando? Deus vai mudar isso. Em nome de Jesus, essa frieza vai sair. Em nome de Jesus, vidas vão ser salvas em Três Lagoas, por teu intermédio. Porque Deus vai fazer que da sua boca flua rio de água viva, para dizer para as pessoas que Deus está vivo, de que Jesus ama, de que Ele salva, de que Ele transforma. Você vai ver a tua família transformada. Creia. Já faz 18 anos que eu oro pela minha mãe. Mas quanto que vale a minha mãe para mim? 18 anos é nada. Se eu precisar orar 30, eu vou orar. Mas não abro mão de minha família. Todos eles já ouviram falar do amor de Deus, de que Deus se importa, de que Deus ama, de que Jesus é o caminho, que tem que crer nele para ter vida. Meu pai foge de mim, porque não aguenta o crente falando, eu falo mesmo. Meu irmão já recebeu a bênção, aleluia. Aleluia.
Foi batizado no dia 18, né, pai? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Esse Deus merece. Vamos estar orando, fazer uma oração agora. Se a tua fé está fraca, eu vou pedir para Deus fortalecer. Se tem pecado atrapalhando, que Deus desamarra. Se tem coisa gerando obstáculo, Deus quebra isso aí. Não dá para você dizer que é um crente e viver nessa quiçaça, nesse deserto. A Bíblia diz que até no deserto vai ser um manancial. A Bíblia diz que se a figueira não floresce, não está dando nada certo, eu me alegrarei de ti. Eu vou ter a alegria do Espírito Santo para enfrentar as lutas dessa vida. Aleluia. Vamos orar a Deus. Ó Deus, Pai de misericórdia. Aleluia, Senhor. Porque em nome de Jesus as coisas são transformadas. Deus, olha para essa vida que veio aqui hoje. Está no deserto, está numa dificuldade, está numa luta na família, luta com os filhos, luta com os pais. Meu Deus, situação financeira difícil, enfermidade. Que em nome de Jesus, se for das trevas, que caia por terra em nome de Jesus. Que seja quebrada toda amarra, que seja desfeita toda obra do mal, toda obra de feitiçaria que caia por terra, meu Deus. Que os teus filhos, que porventura, Deus, estão no procedimento errado, que recebam a bênção do Senhor, que recebam o poder do Senhor para serem vitoriosos. Oh, Papai, faz isso na vida da tua igreja. Abençoa o teu líder, Pai. Abençoa a liderança. Abençoa a nossa vida. Que esta rua seja impactada, Senhor. Aleluia. Que mais receba do Senhor, Pai. Receba a condução. Transforma vidas, Deus, nessa cidade. Usa esse ministério, Deus, para libertar vidas, para curar enfermos, Deus, para trazer libertação aos cativos, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta os teus filhos, Senhor. Levanta o rosto do teu filho, que ele não fique abatido, mas que a glória do Senhor resplandeça, Jesus. Oh, Senhor, aleluia. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus. Reconhecemos que o Senhor é digno. E a ti, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra, todo louvor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Vamos cantar, querido, olha que é, né? Graças a Deus, já que vocês receberam uma bênção nesta noite das mãos do Senhor, é que você adore a Deus com